orar em outras línguas, ou seja, orar no Espírito. É uma língua que não é o português, não é o inglês, não é uma língua usada aqui na terra. É a língua dos anjos, é a língua do Espírito. E nós vimos aqui vários textos. Hoje à noite eu vou falar sobre isso. Você que não veio, que não pegou e quiser vir, pretendo falar sobre isso hoje, sobre orar em línguas. O culto da noite está um pouquinho atrasado em relação ao de dia. Mas essa é uma das armas que quando você ora em línguas, isso quebra fortalezas que estão dentro do teu coração. O teu espírito, ele ora bem. O apóstolo Paulo não recomendou que você saísse orando em línguas altas em todo lugar, mas isso para você falar consigo mesmo. Pelo fato de quando você ora em línguas, o teu espírito ora bem e você fala direto também com Deus. Que o teu espírito está falando com Deus. O diabo não sabe o que você fala em línguas, ele não conhece a tradução. Quando você ora, ele pode até escutar a tua oração. O diabo não é onisciente, ele não sabe, o inimigo não sabe o que se passa no teu coração. Mas por ser um verdadeiro, ou talvez um expert em antropologia, que conhece tudo sobre o ser humano, o inimigo ele deduz pelo que você pede, por como você age, e pelo comportamento do homem, do ser humano que ele conhece, desde que o homem existe, ele consegue entender e perceber do que o homem gosta, do que o ser humano quer. E em cima disso ele trabalha, criando as fortalezas e criando as tentações, para derrubar, para anular, para travar a tua vida. Então quando você ora em línguas, é uma confusão tremenda para ele, porque ele não sabe o que você está falando. E a Bíblia diz que tem coisas que nós não sabemos pedir a Deus em oração. Nós não sabemos como convém pedir a Deus em oração. Mas o Espírito em oração, quando fala com Deus, fala da melhor forma possível. E Deus consegue, através da oração, no Espírito, entender ou discernir aquilo que está dentro do nosso coração. Pois bem, essa é uma das armas que nós falamos na semana passada ou retrasada aí. Hoje, irmãos, eu queria falar sobre uma arma que vocês conhecem também, que nós falamos muito na igreja aqui, mas que muitas vezes alguns não conseguem colocar em prática por dificuldade. E é difícil. É difícil para a carne, porque é o jejum. O jejum é uma arma poderosa em Deus, que destrói fortalezas. Jejum é abstenção de qualquer forma de alimento. E aí eu vou dizer uma coisa, tua carne não gosta disso. Tua carne não gosta disso. Você quer ficar nervoso? Quer ficar nervoso, meu irmão? Jejua. Tua carne fica brava, tu fica nervoso. É uma irritação total. Você está orando ali, mas parece que, como a gente diz na linguagem, o nervo está na flor da pele. Por quê? Porque você está matando ela. Você está matando a tua carne quando você jejua. E o teu espírito que precisa ser liberado, quando você jejua, ele está sendo liberado. Agora, como fazer um jejum? Forma prática. A partir de 10 da noite, 11 da noite, não coma mais nada. Fecha a boca, precisa só água. Ora a Deus, começou o dia, antes de começar o dia, já entrega aquele dia, aquela madrugada na presença de Deus. Você acordar de madrugada, aproveita e ora. Levanta de manhã e de vez de fazer aquele cafezinho gostoso, com pão com manteiga, quentinho, você vai orar a Deus. Você vai buscar o Senhor. Olha, vai ser uma experiência terrível. Vai ser boa, mas no início você vai sentir. Tem pessoas que sentem dor de cabeça, sente mal, sente nervoso. Por quê? Você está matando a tua carne. Mas você está alimentando o que? O teu espírito. Então você tem que ter um tempo para poder orar, para poder ler a Bíblia, para poder permanecer na presença de Deus. Aqueles que trabalham, vão trabalhar, mas vão pelo caminho orando. Dá uma fugidinha no banheiro para orar, para buscar Deus. A hora que der, pega um pouquinho da palavra, lê, consagra ao Senhor. Começa pelo menos até meio-dia, 1h da tarde. Começa assim. Porque isso é uma arma, irmãos, que
Você está abstendo do alimento da tua carne, mas o Espírito que está dentro de você, ele está sendo fortalecido. Fortalecido. Você encontra na Bíblia também, e as pessoas falam muito, sobre o jejum de Daniel. Na verdade, quando você lê o texto, você não encontra que é um jejum. Daniel 10, quem tiver, verso 2. Eu vou ler aqui. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não fala que ele passou jejuando. Passou 3 semanas chorando, planteando de luto. Não comi nada saboroso, carne e vinho, nem provei e não usei nenhuma essência aromática, até que se passasse as 3 semanas. Em outra tradução diz que ele não penteou o cabelo. Então, isso é o que o pessoal usa como o jejum Daniel. Eu nunca fiz. Eu não sou adepto do jejum Daniel, porque para mim tudo é gostoso. Tudo. Café da manhã é gostoso, um pão de manteiga é gostoso. Que você pensar, alface, feijão fica gostoso, o arroz fica gostoso, purê de batata é gostoso. Então tudo é saboroso. Não vale para mim. Não vale. Se fizer uma salada, eu vou fazer a salada mais gostosa que eu puder. Eu vou colocar ovos, vou colocar palmito, vai ficar muito gostosa. Então, para mim não vale esse jejum. Mas tem pessoas que vale. Tem pessoas que... Eu conheço, por exemplo, um irmão aqui da igreja que 4 horas da manhã ele sai para comprar Coca-Cola, 2 litros de Coca-Cola na venda. E ele está tomando, 5 horas da manhã ele está tomando um copão de Coca-Cola gelada. Tem outro que não passa sem doce. Tem outro que não passa sem café. Tem outro que todo dia tem que comer um bifão daquele suculento. Tem outro que quer pizza todo dia. Então, para esse, talvez seja um choque. Se acabou a pizza, acabou a Coca-Cola, acabou o doce, acabou o café, acabou a picanha, agora acabou. É só saladinha, feijão e arroz. Mas aqui não fala que é um jejum, mas teve resultados. Quando você lê a história, Daniel, ele precisava de uma revelação de Deus, e ele passou 3 semanas, e essa é a última mensagem nossa, que nós vamos falar sobre batalha espiritual, está baseada sobre guerra espiritual, sobre oração de guerra. Então nós vamos falar sobre isso. E Daniel permanece ali em oração, guerreando diante de Deus, planteando, chorando, ou fazendo o jejum dele, anulando. Ele fazia parte da mesa do rei, e na mesa do rei tem de tudo, meu irmão. Era carne, era doces, era aquelas coisas, iguarias gostosas que antigamente tinha. Ele anulou aquilo e talvez comeu coisas simples. E permaneceu reservado em algum lugar, porque é difícil imaginar ele não pentear o cabelo. Como é que ele ia trabalhar? Cabelão todo em pé e assim por diante, Não passava loção, quer dizer, o cheiro, estaria horrível, O cara não toma banho. Mas foi uma coisa específica, muitos fazem, mas eu também não critico quem faz. E de alguma maneira teve resultado, porque Deus ouviu a oração e o planto dele e houve resposta. Por que jejuar? O pastor está falando isso. Por que jejuar? Então, em primeiro lugar, o jejum ela é uma arma espiritual que ele desfaz as fortalezas criadas em nosso coração e nossa mente. Então, o jejum já destrói isso também. Além do falar em línguas, o jejum é uma arma que destrói essas fortalezas. Jesus deu um exemplo sobre jejum em Marcos 9, 29. Se você quiser acompanhar com a sua Bíblia, Mateus 17, 21, 2 textos. É o mesmo assunto. Ele disse, este tipo de espírito só pode ser expulso com oração e jejum. Em Mateus 17, 21, eu li Marcos 9, 29, Mateus 17, 21, ele diz, mas esta espécie só sai pela oração e jejum. A história é que um pai vem chorando diante de Jesus, pede para Jesus orar pelo filho dele, que o filho dele está tomado pelo espírito que quer matar o filho, o menino se atira no fogo, quer se queimar, quer se matar. E ele fala assim, os seus discípulos oraram por ele, nada puderam fazer. Gente, os discípulos de Jesus eram íntimos de Jesus. Jesus comissionou em 2 em 2, vocês conhecem o texto. Foi em casa em casa.
3 anos junto com Jesus, vendo Jesus curar, vendo Jesus expulsar demônio. Se lembre que em determinado momento eles expulsam o demônio, eles estão tudo alegres, Jesus passa por eles e pergunta aqui, por que vocês estão tão alegres? Ele sabe, porque até os demônios nos submetem. Aí Jesus, não fique alegre porque o demônio submete, mas fique alegre porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então, eles tinham experiência de expulsar demônios, tinham experiência de curar pessoas, de pregar o evangelho. Porém, aqui eles foram brecados. Nesse texto aqui, eles foram travados. Nada aconteceu. Quando você vê lá no livro de Atos, tem a história dos 7 filhos de Seva. Seva era um sacerdote na época, que eles viram também Paulo expulsar os demônios, e eles foram fazer a mesma coisa. E diz que o demônio saltou sobre eles e deu uma surra nos 7, para ver a força, a violência daquela entidade. Bateu em 7 homens. Por que você não segura um espírito pela força, meu irmão? Eu já vi mulher segurar, 2 homens segurando, e ela se voltar e arrastar os 2 homens. Porque a força não é dela, é uma força espiritual. Se lembre-se que Jesus fala quando o homem gadareno, que ele vivia preso em correntes, em cadeias. Vivia nos cemitérios. E nem as correntes podiam segurar, ele quebrava as correntes, os grilhões, que é uma força espiritual. E os discípulos não conseguiram resolver essa situação. Aí Jesus, quando é questionado pelo esse pai, Jesus usa a expressão geração incrédula. Até onde estarei com vocês? E aí ele foi lá e expulsou, mandou aquele espírito sair, o menino ficou liberto, ficou curado. Quando ele voltou, os discípulos em particular perguntaram, Senhor, por que nós não conseguimos? Outras vezes nós conseguimos, foi tão fácil. Por que não conseguimos? E aí Jesus fala isso que eu li para vocês aqui. Esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Em algumas traduções aparece casta. Casta, espécie. São alguns tipos de entidades, irmãos, que não sai fácil. Que não sai fácil. Que você tem que estar em jejum e oração. E muitas vezes tem ainda a questão da legião. A legião é quando não é um demônio só que está na pessoa, tem vários. E eu já contei aqui uma outra vez que eu cometi um erro, na época era mais novo, e alguém trouxe uma pessoa para me orar, e eu estava sozinho na igreja, e fui orar pelaquela pessoa, e não tinha mais ninguém. E aí eu expulsei o primeiro demônio, daqui a pouco veio o segundo, o terceiro, o quarto, eu perdi as contas, no mínimo uns 40, fiquei 3 horas ali expulsando demônio. Não parava, entrava um, saía outro, entrava um, saía outro. Uma legião. Uma legião. Aí veio um último lá, que veio para cima de mim, né? Eu falei, meu Deus, estou perdido agora, né? Levantou, já estava tão cansado, tão fraco, que se levantou com tanta força, que eu disse, agora vai pular em cima de mim aqui, vai ser uma briga tremenda aqui, né? E aí, de repente, ele parou e disse, quem é esse que está atrás de você? Aí, quando ele falou isso, eu me assustei mais ainda. Ele disse, tem outro atrás de mim. Eu olhei para trás, só tinha parede. Eu falei, meu Jesus, só tem a parede. Tem outro aqui, eu não estou vendo, né? Então, nunca é bom você fazer um trabalho desse sozinho. Você tem que ter outras pessoas. E com consagração também, com jejum. E na hora eu entendi, eu disse, Deus, o que está acontecendo? E de repente ele começou a voltar atrás. Começou a voltar atrás e dizer assim, ai, tá bom. Manda ele parar que eu saio, manda ele parar que eu saio. Eu falei, mas tem outro aqui. Aí eu entendi que o outro que estava cá não era demônio, era um anjo do Senhor, né? Era realmente alguém da parte de Deus enviado ali, também para estar comigo naquele momento. E aí eu me aproveitei daquilo, então eu vou mandar o outro te pegar agora e te queimar todo. Não, não manda não. Aí ele ficou que nem um gatinho. Eu saio, se ajoelhou. Por favor, manda ele embora, manda ele embora. Eu falei, não vou mandar ele não. Sai daí dessa vida toda. Mais. E aquela moça ficou liberta para a glória de Deus. Mas foi uma luta, irmãos. Foi uma luta. Então, algumas espécies, não é simplesmente o sai em nome de Jesus. Algumas espécies, Jesus disse, olha, vocês precisam orar e jejuar. Foi isso que ele falou para os discípulos. Algumas espécies só saem com jejum e oração. Então, o jejum também, ele quebra
Ele liberta vidas. E às vezes dentro das famílias, irmãos, há entidades ali dentro. Os demônios, as pessoas não voltam como elas pensam, como alguns acreditam em reencarnação. Morre alguém e a pessoa vai lá em tal lugar, e aí através do corpo de alguém reproduz uma voz parecida. Não é a pessoa que volta. Que a Bíblia diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois segue o juízo. Hebreus 9, 29, se eu não me engano, ou 27. Então não volta. Quem é que está reproduzindo a voz e o jeito de falar? É um espírito familiar. Então nas famílias também tem os espíritos familiares, que agem nas famílias, que reproduzem nas famílias. O álcool. O avô bebia, o pai bebe, o filho bebe, o tio bebe, alguém, e aquilo vai passando, e aquele que vai nascer vai beber, e assim por diante. E outras coisas, prostituição, e tantas outras coisas que vocês conhecem. São espíritos familiares que reproduzem dentro da família isso. Que tornam isso repetitivo. Porque eles ficam procurando o quê? Um direito legal. Então, tudo que o inimigo busca são criar fortalezas, onde ele possa ter o quê? Um direito legal para agir naquela vida. Quando você jejua, você pode jejuar também pela sua família, para quebra de fortalezas de espíritos familiares. Isso é uma guerra. Mas nós estamos numa guerra. Eu tenho falado, desde que eu comecei essa mensagem, esses temas, eu tenho falado, nós estamos numa guerra. E numa guerra, irmão, se você for observar, o soldado, ele não tem tempo para comer, não. Ele come pouco. Ele não para lá e diz, hoje vamos fazer aqui uma pizzada, vamos fazer uma feijoada, não. Eles comem pouco. E quando está no momento aguerrido mesmo, de troca de bombas e tiro, ele não come. Se precisar, ele vai ficar 12 horas sem comer, um dia sem comer, porque é a vida dele que está ali. É a missão dele que está em jogo. Nós temos uma missão, você precisa entender isso. Você não foi salvo por Jesus apenas para vir na igreja de vez em quando. Você não foi salvo por Jesus apenas para de vez em quando vir aqui assistir um louvor, dar uma oferta, um dízimo. Não, você foi salvo por Jesus e você tem uma missão nessa terra, uma missão nesse mundo, irmãos. E a primeira missão que nós temos é a oração, para que Deus salve e liberte as pessoas. Então você tem familiares, você tem amigos. O jejum é para também quebrar esses espíritos familiares que agem, que estão atrás dessas pessoas. O apóstolo Paulo diz em Efésios 6, onde nós lemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, que agem no mundo espiritual. Então, não é contra o homem violento que nós vamos lutar. Não é contra a esposa que nós vamos lutar. Não é contra o esposo que nós vamos lutar. Não é contra o filho rebelde, contra o pai mau. É contra quem está por trás deles fazendo aquilo. Então precisa se orar, o quê? Clamar, jejuar, para que aquela entidade, aquela espécie que está naquela família, caia. E o homem natural possa então abrir os seus olhos para enxergar o poder de Deus e ser salvos. Porque é assim que diz 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século, quem é o Deus desse século? Satanás cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam e não conheçam a salvação que há no nome de Jesus. A tua oração e o teu jejum é para salvação, é para libertação, é para jejuar por uma missão, irmãos. Todos nós temos uma missão, como eu disse aqui. E na tua missão você precisa jejuar. Livro de Esdras, capítulo 8, verso 21. Está escrito, ali junto ao canal de Ava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Aqui, aquele momento, eu já ensinei aqui na igreja, já preguei sobre isso, sobre os 70 anos de cativeiro na Babilônia. Aqui é o momento que acabou os 70 anos.
Deus falou para eles, quando eles foram para o cativeiro, eles queriam voltar, e disse, não, sou eu que tenho planos para vocês. Planos de prosperar, planos seguros, planos para abençoar. E eles ficaram 70 anos no cativeiro Babilônia, se deram bem, cresceram, prosperaram, casaram, construíram, ganharam muito dinheiro na Babilônia. E aí eles estão voltando. A primeira turma já voltou, está lá construindo o muro. A segunda turma é essa aqui. É onde Esdras vem. Ele não sabe a missão que ele tem. Ele não sabe o que Deus vai fazer com ele. Um dia a gente vai pregar sobre isso. Deus vai usar ele para proclamar um grande avivamento para aqueles que estão lá já em Israel, que estão desanimados, perdidos e desviados. Mas ele faz uma oração, assim que ele está saindo da Babilônia, ele faz uma oração e ele proclama um jejum. Para que esse jejum? O jejum que ele proclama é para Deus guardar ele na viagem, dar uma viagem segura, que ele possa com os filhos, com a família, com os bens, chegar seguro. Era uma missão que resultaria num quebrantamento muito grande, um avivamento no meio do povo de Deus. Ele não sabia o que Deus ia fazer, mas ele estava jejuando. O perigo era real. Era uma viagem longa. Era mais ou menos 1.450 quilômetros da Babilônia até Jerusalém. É mais ou menos você sair daqui de São Vicente e ir até a metade da Bahia, um pouquinho antes de Salvador. Já pensou? De mula? De avião é rápido, né, irmão? De mula, de cavalo, de camelo. Uma viagem longa, perigosa. Muitos salteadores, não tinha policiais. Ele tinha bens, ele tinha riqueza. Ele estava com os filhos, com a família. Era uma missão muito difícil. Estava com um número pequeno. Então ele jejuou para Deus guardar ele nessa missão. E não tinha ideia daquilo que o Senhor ia usar na vida dele. Nós devemos jejuar para restauração e avivamento. Irmãos, a nossa igreja precisa de um avivamento. Se nós ficarmos acomodados com o que nós temos, sabe, o inimigo vai cada vez entrando e tendo mais espaço aqui. Machucando as pessoas, ferindo as pessoas. Há uma multidão lá fora precisando de Deus. Nós não podemos nos acomodar com o que nós temos. Há uma multidão que todo dia lá está se drogando, está se prostituindo. Todo dia tem gente querendo se matar. Todo dia tem gente olhando lá do prédio, olhando para os venenos, para os remédios e pensando em se matar, porque não tem mais propósito na vida. Há uma multidão. A igreja tem que ser relevante. Minha esposa começou a estudar, Deus está despertando o coração dela, para estudar sobre o movimento islâmico no Brasil. A gente não tem ideia do que está acontecendo. A gente pensa que a igreja evangélica está crescendo. A igreja evangélica, irmão, é muito forte no Brasil, essa é a verdade. Mas ela já não cresce mais como antigamente. Hoje um dos movimentos que está crescendo mais no Brasil é o islamismo. E aí ela tem olhado os testemunhos das pessoas que estão se convertendo ao Islão. E são cristãos. E o testemunho delas são esses. Eu tive em igreja, eu fui em tal lugar, eu procurei em todo lugar, não achei resposta na minha vida e vim achar aqui no Islão. Muitos e muitos brasileiros. Até alguns anos atrás não passavam de 500 mil no Brasil. Hoje são milhões os números de islâmico que estão no Brasil, se convertendo. Eu não sei se você sabe como age o Islão. Pastor, é tão bacaninha, tudo gente boa agora. Vai no país deles pôr uma igreja lá, vê se tu pode. Vê se tu vai lá pôr na Arábia, nos outros lugares. Se eu quero abrir uma igreja Peniel aqui para ver se eles podem. Proibido, não pode. Se possível, em alguns lugares, corta até a tua cabeça. E se um filho se converteu ao cristianismo, olha o radicalismo. Se um filho se converteu ao cristianismo, eles expulsam de casa. Expulso. Você perde a herança, perde tudo, a família manda você embora. Vê se um cristão faz isso com o filho. Não faz nada. Então, irmãos, a igreja precisa ser relevante. Para quê? Para os de casa, para a tarefa de casa.
poder alcançar as pessoas. Precisamos de jejum, precisamos sim, para Deus agir poderosamente. As cadeias estão cheias. Vai lá fazer uma pesquisa na cadeia, você vai encontrar quem é filho de crente aí. Talvez quase a metade seja filho de crente. Vai no crime, pergunta quem é filho de crente aí. Você vai ver que a metade é filho de crente. Tanto que eles protegem a igreja em alguns lugares. Ah, queridos, alguma coisa está acontecendo. Nós estamos acomodados. Olha o número de cristãos se divorciando. O caso na igreja, daqui a pouco se divorciam. É muito grande. É muito grande. Então, alguma coisa está errada. O que está errado? É a Bíblia? O Evangelho está errado? Ou somos nós que não estamos mais pagando um preço para que Deus possa realmente convencer esses corações a não fazer essas coisas? Então é uma tarefa muito difícil, é uma missão difícil, mas não é uma missão impossível. É uma missão que depende de usar as armas espirituais para salvar as pessoas, para agregar as pessoas, para Deus fazer verdadeiros milagres na vida das pessoas, para que os corações que são tão duros sejam amaciados pelo poder de Deus, porque o coração do homem está muito duro a cada dia. É um número muito grande de incrédulos, de ateus, cada vez mais. Você vai para as universidades, o número de estudantes lá que são feitas muitas vezes lavagens cerebral na cabeça deles, dizendo que não há Deus, e cada dia mais cresce o número de adeptos de pessoas que não têm Deus. Então, queridos, é preciso sim a igreja jejuar, no seu canto, na sua casa, aqui na igreja muitas vezes, fazer reunião, ter um compromisso de jejum. Você como cristão que tem uma missão, e você tem uma missão, você precisa dedicar durante a semana 1 ou 2 dias de jejum, pela tua família, pelos teus vizinhos, você que está numa célula, pela tua célula, pela igreja, pelas pessoas, para que Deus possa mudar e salvar e causar um grande avivamento, um grande impacto na nossa nação. Olha o que Joel escreveu, o profeta Joel, no capítulo 1, no verso 14. Decrete um jejum santo, convoque uma assembleia sagrada, reúna as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Decrete um jejum. O que eles estavam jejuando para quê? Verso 12, capítulo 2, verso 12. Agora, porém, declara ao Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Joel, que escreveu isso em 835 a.C., escreveu decretou o jejum e escreveu por causa da rebeldia do povo de Deus. A religião de Judá foi devastada, a região de Judá foi totalmente devastada por gafanhotos, que destruíram tudo. Veio uma grande fome sobre a terra, sobre a área deles. Os campos e cereais, vinhas, jardins, árvores, não tinham nem como celebrar o sacrifício ao Senhor. Nem o sacrifício a Deus eles podiam fazer. Porque tudo de ruim estava acontecendo lá. Os gafanhotos tinham invadido e comido toda a plantação deles. Tudo que eles celebravam a Deus em festas, eles não tinham mais como celebrar, porque eles estavam pobres, totalmente pobres. No capítulo 1, no verso 9, 12, diz, as ofertas de cereais, as ofertas demandadas, foram eliminadas do templo do Senhor, não tinha mais oferta. Os sacerdotes que ministravam diante do Senhor estão de luto. Os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta, meu irmão. Tudo que eles tinham em abundância. Desesperem-se, agricultores, chorem, produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha está seca e a figueira murchou, a romanceira e a palmeira e a macieira e todas as árvores do campo secaram.
secou-se, mas ainda a alegria dos homens. Olha o que está acontecendo. Destruição total. Total, total. A alegria dos homens acabou. O culto a Deus acabou. Irmãos, eu não vou dizer que é igual, mas eu tive a oportunidade de ver alguma coisa parecida. Deus me levou há 25 anos atrás a fazer um trabalho missionário. E daquele trabalho missionário fui indicado uma região para mim ir, que era uma região lá no centro, no sertão da Bahia. Sertãozão mesmo. Eu não sabia nem que era isso. E a minha missão foi lotar a Kombi com alguns pastores, levar muito mantimento para distribuir para eles e pregar a palavra para eles. Quando chegou lá, eu vi coisas que eu não tinha ideia que poderia estar existindo. Começou que uma multidão esperava a gente para a gente dar comida para eles comerem e almoçar com a gente. Eu não tinha nem ideia disso. E aí eu disse, é muita gente, comida que nós trouxemos não vai dar para nada. Começamos a andar por ali. Num determinado momento, Deus disse assim, vai a um lugar mais distante. E ora, pedindo perdão pelos pecados, porque eu vou fazer uma grande obra nesse lugar. E eu pedi para o pastor nos levar, que conhecia, nós fomos no lugar, tem umas fotos por aí que de vez em quando aparece, né? Não sei se dá para identificar a gente, que a gente está tudo magrinho, e quem não tem mais cabelo tinha na época, né? Então, mas estava lá, lugar seco, árido, ossada de boi para um lado, para o outro, jogada lá. E a gente começou a orar, a reclamar, e o Espírito Santo trouxe uma palavra ali naquele momento. E nós começamos a pedir perdão pelo pecado do povo, pelas incredulidades, por toda a idolatria, que Deus tivesse misericórdia daquele povo. E quando eu levantei, eu dei uma palavra para aquele pastor, falei, pastor, Deus vai fazer um grande avivamento, e Deus vai trazer chuva sobre essa terra. Só que o pastor, de vez de dar glória a Deus, ele baixou a cabeça, ficou meio quietinho ali, né? Não falou nada, eu falei, pô, ele não gostou do que eu falei, né? E a gente caminhava e falava assim, ó, as nuvens chegando, pela fé, né? Só via aquele sol lá, ó, as nuvens chegando. E aí o pastor falava para o outro lá, não falava para mim, falava para o outro, não chega não, meu filho. E aí escutava um barulhozinho no céu, dizia assim, ó, quem sabe é o trovão, acho que é o trovão. Ele falava, não, meu filho, é um avião. O homem estava incrédulo. Ele disse assim, eu nasci aqui. Nunca mudou, sempre foi assim isso aqui. Não vai mudar. E aí o pastor Joel, que esteve aqui na igreja um tempo aí, ele falou assim, irmão, em nome de Jesus, quero dizer, para de falar que não vai chover. Vai chover sim, em nome de Jesus. Nós fomos na casa de um irmão. E aí, quando eu leio esse texto, eu me lembro do que aconteceu. Na casa desse irmão, ele nos serviu batata doce. Já contei essa história aqui. Aí eu comia aquela batata doce gostosa. Família pobre. Pobre. A casa dele tinha uns cipózinhos até que descia. Assim, eu estava tão cansado por causa do sol. O culto foi embaixo de uma árvore. Que eu deitei só olhando para aquele cipózinho ali. Só quero ver descer uma aranha em cima de mim. Comia aquela batata doce. Falei, que batata doce gostosa. O pastor disse para mim, pastor, é gostosa, mas imagine comer batata doce 6 meses. Eles estão há 6 meses comendo batata doce. Aí eu fiquei pensando, levantar de manhã e eu comer uma batata doce fritinha. No almoço, comer uma batata doce cozidinha. No jantar, comer um purê de batata doce. Aí no outro dia, comer batata doce refogada. Aí no almoço, comer batata doce moída. Aí batata doce, e é batata... 6 meses, meu irmão, misericórdia. Aquilo doeu meu coração. Não é possível. Pastor, só tem batata doce aqui. É tudo que eles têm. Na hora de ir embora, irmãos, nós levantamos um clamor naquela casa. Nós profetizamos ali, em nome de Jesus, demos uma palavra que Deus ia trazer chuva. Sabe por quê? Todos os pastores estavam em jejum aqueles dias todos. Deus vai fazer algo nesse lugar. Vai vir um avivamento neste lugar. Vai vir chuva neste lugar. Nós fomos embora. Voltamos 1 ano depois. Não tinha telefone, não tinha celular, não tinha GPS. Nós nos perdemos. Por quê? Porque achamos, o caminho que nós fizemos, quando nós entramos dentro da cidade, a cidade estava verde, tinha boi para tudo que é lado, tinha mato para tudo que é lado. Era outra cidade, isso não é aqui, a gente se perdeu. Não tinha telefone, ficamos rodando, depois descobrimos que era ali mesmo. Ou seja,
havia chovido aquele ano todo sobre aquela terra, e a terra tinha prosperado para a glória do Senhor, aleluia. Nós fomos na casa daquele irmão lá em cima, fizemos o culto lá embaixo da árvore. Quando acabou, ele nos serviu um almoço. Eu nunca mais esqueci esse almoço. Irmãos, tinha 4 tipos de carne na mesa, salada, tudo que é tipo de comida que você imagina. Quando a gente olhou aquilo, a gente chorou, porque aquele irmão começou a dar o testemunho dele, disse: depois vocês pisaram aqui, a nossa vida mudou. Começou a chover, veio prosperidade, começou a ter trabalho aqui na nossa região. Irmão, só para encurtar a história, nós voltamos lá ainda 4 anos, uma vez por ano, nós estivemos lá. No último ano, com o dinheiro dele, ele edificou uma igreja no lugar que a gente pregava, embaixo da árvore. Fez uma igreja, fechou a igreja, mobiliou a igreja e disse: ninguém vai entrar aqui, até os pastores de São Paulo. Ele fala assim: até os pastores de São Paulo chegam aqui. Eles vão inaugurar a igreja. Quando nós entramos lá, nós pudemos inaugurar aquela igreja para a glória do Senhor Jesus, aleluia. Sabe, caiu aquela fortaleza, veio um avivamento naquele lugar, as pessoas se converteram. Até o prefeito foi no dia do culto lá para agradecer as orações, porque viu a mudança, irmãos. É uma arma que nós temos, e é o que está acontecendo aqui. Joel está falando, dizendo: olha, por causa do pecado de vocês, os gafanhotos destruíram tudo. Nós não estamos ainda nessa situação. Nós ainda temos feijão, nós ainda temos arroz. Você ainda consegue um cafezinho em algum lugar. Não é difícil comprar um pão na padaria. Nós ainda temos uma terra abençoada, que você, no fundo do quintal, planta alguma coisa e dá, meu irmão. Mas sabe, Deus está querendo despertar a sua igreja para orar, para mudar isso, para transformar isso. Porque são milhões de desempregados. São milhões de desempregados nesse país, que passam necessidade, que precisam de um aluguel, que precisam por mantimento. Você vai no supermercado, você vê como está caro comprar as coisas. Uma comprinha de nada dá 400, 500 reais, você fica apavorado. Eu falei: meu Deus, não comprei quase nada. Sabe, irmãos, o jejum é para isso também, é para Deus mudar essa história. Para Deus mudar a história da nossa pátria. Uma desigualdade imensa, alguns ganhando bilhões e milhões, e outros ganhando um salário mínimo de R$1.000. E outros nem salário mínimo ganham, não estão ganhando nada. Ao mesmo tempo, Joel é conhecido como profeta pentecostal, pois Deus o usa para falar de um poderoso avivamento, que mais tarde o próprio Pedro fala que estaria se cumprindo no Pentecoste, na igreja de Jerusalém. Joel escreve dizendo: depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Quando você jejua de verdade, quando a igreja se une em jejum, Deus derrama um avivamento sobre a igreja, e aqueles que entram neste lugar são tocados por este poder e por este avivamento, aleluia. O Espírito Santo não foi embora, meu irmão. O Espírito Santo não foi embora. Ele continua querendo fazer a obra. A obra do Espírito Santo ainda não está completa. Nós estamos no final dos tempos. Falta muito pouco. Eu diria que nós estamos quase ali num jogo de futebol aos 45 do segundo tempo. Está faltando a prorrogação do juiz para terminar. É hora da igreja se avivar, é hora da igreja se animar, é hora da igreja dizer: não, eu tenho uma missão e eu vou orar e jejuar para ver isso acontecer nos meus dias, aleluia. Eu não vou me conformar com essa violência, eu não vou me conformar com essa corrupção. O que aconteceu no Brasil, irmãos, isso é um milagre, isso é um milagre. Um homem desconhecido, que ninguém gosta, que a maioria taxou ele com ódio, venceu uma eleição, usando uma mesinha pequenininha com uma câmera, sem dinheiro, sem partido político,
contra a Rede Globo, contra todos os partidos políticos, contra todos os sindicatos, contra todos os juízes, contra todos os poderosos. Um homem venceu uma eleição dessa. Ainda tentaram lhe tirar a vida. Isso não existe. Eu vou dizer uma coisa, isso é resposta de Deus, isso é resposta de oração, que Deus quer mudar esse país. Depois de anos clamando, jejuando e chorando, Deus está respondendo. Pela primeira vez, um governante colocar pessoas para cuidar da justiça, fazer um super ministério, para rastrear os poderosos e corruptos, mandar presidente para cadeia, senador para cadeia, deputado para cadeia, juiz para cadeia. Meu irmão, isso não acontecia no Brasil e nunca aconteceu. Isso é sinal que está começando uma limpeza. Isso é aquele dedinho no meio do oceano. Deus está mostrando que vai começar a limpar essa nação, vai começar a sacudir essa nação. Por isso, meu irmão, se anime, ore e jejue muito para que isso aconteça, para que tenhamos dias melhores no futuro. Que o país se converta de verdade. Que o evangelho possa ter liberdade cada vez mais para ser pregado, irmãos. Porque nós temos uma missão. E nós precisamos usar essa arma que Deus nos deu, porque ela é poderosa para destruir fortalezas. Os principados que estão lá em cima são muito grandes. Os principados que ocupam os lugares da presidência, do governo do estado, da prefeitura, dos deputados, são verdadeiros demônios, irmãos. São príncipes. Aquilo não cai sai em nome de Jesus, não. É preciso campanhas de oração, é preciso campanhas de jejum, para que aquilo venha desmoronar, venha cair, para que o país seja liberto, porque o país não foi liberto ainda. Nós pensamos que foi liberto da escravatura, mas não foi. Nosso país não foi liberto ainda. Ele precisa de uma liberdade, e é uma liberdade espiritual em primeiro lugar. Por isso a nossa missão de orar e jejuar pelo nosso país. Eu vou parar por causa do tempo aqui. Mas, queridos, em nome de Jesus, que você tenha entendimento no teu coração. Se você esquecer tudo que eu preguei. Se alguém lhe perguntar o que o pastor pregou aqui, eu só sei que ele falou que tem que jejuar, e que não é fácil. Tá bom, estou feliz. Estou feliz. Eu sei que tu vai se lembrar de algumas historinhas que eu contei aqui, isso eu sei. Mas se você esquecer de tudo, se lembre disso. Ele falou que tem que jejuar, e isso não é fácil, que a carne vai gritar, e vai gritar, tua carne vai ficar furiosa, mas não tenha medo. Palavra do Senhor: resista ao inimigo, e ele fugirá de vós. Tua carne precisa morrer um pouquinho, para que o Espírito Santo tenha mais liberdade, e com essa liberdade do Espírito Santo na tua vida, nós vamos provocar um grande avivamento, que Deus mandará sobre este lugar, em nome de Jesus, amém? Você crê? Você crê? Fica de pé na presença de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor muito forte. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu ainda tenho um outro dia, vou falar sobre intercessão, embora alguns pastores já tenham falado, vou diminuir um pouquinho. Vou falar sobre adoração, o poder da adoração como uma arma, e vou falar sobre a guerra, sobre a batalha com a guerra em oração, oração de guerra, que nós todos temos que aprender a ter. Amém? São os 3 pontos que ainda falta para concluir essa série em nome de Jesus. Mas eu quero orar com vocês aqui, meu irmão, nesta manhã. Sabe, que Deus te mobilize, que teu coração se amoleça, e você sair daqui e dizer: eu vou jejuar, vou jejuar pela minha família, vou jejuar pela minha cidade, pátria, vou jejuar pela minha igreja, vou jejuar pela minha empresa. Sei que tem um negócio, o negócio está mal, meu irmão. Vai jejuar para Deus fazer andar. Os devoradores estão soltos aí, sugando tudo, acabando com tudo. Vai jejuar para amarrar. Esses devoradores estão soltos aí. Pastor, eu estou dando dízimo, mesmo dando dízimo, o negócio não dá. Meu irmão, o devorador está solto, vamos repreender. Vamos jejuar em nome de Jesus. Separe na semana, tenha um compromisso com Deus, de escolher um dia, e jejue.
Eu contei aqui já há um tempo atrás, a minha primeira filha nasceu com bronquite asmática. Eu sofri muito, o primeiro filho é o que mais a gente sofre, né? E noites acordada, noites sem ter carro, sem ter ônibus para ir para o hospital, achando que ela ia morrer no braço da gente. Eu fui secretário de missões do estado, viajei o estado todo, pela Convenção Batista Nacional. Todo lugar que eu ia, levava ela, disse, vamos, dá para ir junto, vamos junto. Ela passava mal, terminava no hospital. Um dia um pastor amigo meu disse assim, você tem dois caminhos, Nilton. Você aceita, ou você se revolta em oração e começa uma campanha de oração e jejum para Deus curá-la. Para os médicos é impossível isso, irmãos. Para a medicina é impossível. Mas eu comecei uma campanha de jejum com a minha esposa. Toda quarta-feira, eu jejuava outros dias, como jejuo até hoje. Mas quarta-feira, a gente jejuava pela Raquel. Toda quarta-feira, a gente jejuava por ela. E eu vou dizer para você que, depois de um ano, não melhorou não. Piorou, pelo contrário. E eu pensei até em parar, que já está piorando. Mas eu me lembrei que o diabo, ele blefa. Que o diabo é um inimigo astuto. E que eu tinha que continuar na batalha. Continuei, em nome de Jesus, irmãos. Continuei. Hoje minha filha está indo para 30 e poucos anos, até eu já perdi as contas. Ela não gosta que fale a idade dela, né? Mas não gosta, a gente já está me assistindo na televisão lá nos Estados Unidos, vai ficar brava, né? Então eu não vou falar a idade dela. Mas para a glória de Deus, ela usa os perfumes, ela vai em tudo que é lugar, ela está livre, 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 para a glória do Senhor Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Então não desista. É um preço, mas não desista. Separe um dia específico para orar, para jejuar. Alguma coisa Deus vai falar contigo. Alguma coisa tu vai aprender, meu irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria te convidar, enquanto o Gabriel canta esse louvor aqui, eu quero te convidar a fechar os teus olhos em nome de Jesus. Levantar tuas mãos para os céus e começar uma grande batalha de oração, um grande clamor de oração. Começa a falar com Deus agora. Dizer ao Senhor o dia da semana que você vai jejuar, que você está disposto a usar essa arma em nome de Jesus. Aleluia. Te damos meu Deus, que caia teu Espírito. Meu Deus, Espírito Santo, aleluia, enche esse lugar. Meu Deus, aleluia. De verdade, que caia o teu Espírito. E vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em João. Consagra essa igreja, consagra esse povo. Aviva-nos, traz o avivamento, traz o avivamento, Deus. Vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Meu Deus. Aviva-nos, Senhor. Meu Deus. Que seja hoje, que seja agora. Vem e derrama o teu Espírito. Que seja hoje, seja agora. Vem e derrama do teu Espírito. Que seja. Começa a clamar a Deus. Começa a pedir a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. Começa a dar liberdade para o Espírito Santo na tua vida. Começa a falar em línguas na presença de Deus. Alabaixa. Alabaxurianda Lamaia. Batalha em oração, batalha em oração. Vem e derrama o teu Espírito. Que
Oh, meu Deus! Desbarata a quadrilha do inimigo, Senhor. Desbarata o adversário, Senhor. Oh, os devoradores que têm tragado essa terra, que têm levado todo o produto dessa terra, seja repreendido em nome de Jesus. Toda incredulidade, ó Deus, toda malignidade, toda perversidade, toda malícia no coração, seja rasgado em nome de Jesus. Oh, que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de agir. Queremos o Teu Espírito Santo nesse lugar. Queremos ver a Tua glória, queremos ver a Tua presença. Oh, Labaxaramalaya, oh, Rabacaxaramalaya, enche com o Teu Espírito, enche com o Teu Espírito, enche com o Teu Espírito, enche com o Teu Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Seja hoje, seja agora, vem derrama o Teu Espírito. Oh, meu Deus, no nome de Jesus nós oramos, Pai, e abençoamos essa igreja. Que haja entendimento dessa palavra como uma arma, Deus, poderosa para destruir as fortalezas. Que a carne fique envergonhada, Deus. Que a nossa carne morra um pouco, Deus. Que a nossa vontade diminua. Que os nossos olhos se abram para o Rei da Glória, Senhor. Que os nossos olhos se abram para a Tua presença. Que a nossa sede e a nossa fome não seja carnal, mas seja pelo Teu Espírito, Senhor. Visita este povo, visita esta igreja, traz um poderoso avivamento neste lugar. Nós queremos abençoar a vida de todos aqui, em nome de Jesus. Que os corações duros se amoleçam, Senhor. Ó Deus, que o nosso coração se amoleça na Tua presença e receba do Senhor a palavra, a visitação poderosa, em nome de Jesus. Amém, meu irmão, amém. Deus seja louvado, glorificado neste lugar.